Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. O número global de vítimas de tráfico humano voltou a aumentar, com mulheres e meninas sendo a maioria. Isso segundo dados das Nações Unidas que vamos ver aqui no programa. E no Brasil, a Polícia Federal realizou recentemente mais de uma operação para desarticular organizações criminosas transnacionais responsáveis pelo aliciamento de mulheres brasileiras para exploração sexual no exterior. A maioria das mulheres e meninas continua a ser traficada para fins de exploração sexual. No entanto, as vítimas femininas também são traficadas para o trabalho forçado, principalmente o doméstico, e para outros tipos de exploração, incluindo casamentos forçados e até mesmo a criminalidade. E para aprofundar o assunto e conhecer melhor a realidade desse crime no Brasil, convidamos duas especialistas. A Procuradora da Mulher na Câmara, deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso. Ela relatou um projeto aprovado na Câmara que cria um programa para combater o tráfico de pessoas em aeronaves nacionais e estrangeiras e em aeroportos do país. Também está conosco Marina Bernardes Almeida, coordenadora-geral do enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Muito bem-vindas, muito obrigada por atenderem o nosso convite e participar aqui desse programa. Deputada, gostaria de começar com a senhora, que relatou esse projeto, que é Voo para a Liberdade, não é isso? Para uma forma de prevenir, evitar que esses crimes continuem acontecendo. Conta para a gente um pouquinho do que trata o projeto. O projeto de lei é o projeto 397 de 2023, que foi apensado juntamente com o projeto 355, também de 2023, que faz com que tantas empresas aéreas como aeroportos tragam ações positivas no combate ao crime de tráfico de pessoas, né? Especialmente de mulheres e crianças, né? E tem lá inúmeras ações que essas empresas deveriam e devem promover, como cartazes, campanhas educativas, campanhas que combatam esse tipo de crime, né? Ter pessoas especializadas nos aeroportos que possam identificar qualquer mulher ou pessoa que está sendo vítima ali naquele local, que tenham como se socorrer, né? E isso é importante. Se não houver informação, não houver condições, não tem como ninguém saber onde buscar o socorro. E o projeto de lei faz isso. Ele obriga as empresas aéreas e os aeroportos a tomarem essas ações para que coíba esse tipo de crime. Marina, já relativo ao Ministério da Justiça, queria que você falasse um pouco do que está sendo feito, porque agora já tem até um painel mostrando dados, não é isso, sobre esse crime? Sim. A gente já tem uma longa trajetória, né, na promoção dessa política de enfrentamento ao tráfico de pessoas desde 2004, quando o Brasil assume esse compromisso internacional, aderindo ao Protocolo de Palermo, como é conhecido. E como resultado desse compromisso, várias iniciativas vêm sendo adotadas desde então. Então, em 2006, vem a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico. Em 2008, vem o primeiro Plano Nacional, que é esse instrumento estratégico que procura materializar os princípios e diretrizes tanto da política quanto desse protocolo internacional. E atualmente a gente já está aí na vigência do 4º Plano Nacional, que foi lançado em julho do ano passado, julho de 2024. É um documento que reúne uma série de ações prioritárias definidas por diferentes instituições do Estado brasileiro, não só do Poder Executivo, mas do Sistema de Justiça, com insumos trazidos pela sociedade civil organizada. E o Ministério da Justiça, nesse processo, ele tem um papel de coordenar, né, essas diferentes arenas, esses diferentes espaços, visando impulsionar a implementação dessas ações e materializar esses princípios, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual e municipal, que é um desafio, porque a gente tem um país de dimensões continentais, né, e é um tema ainda bastante invisibilizado, como todo crime. É um crime que acontece debaixo dos nossos olhos, né? Que muitas vezes utiliza de redes para que isso aconteça e o mais desafiador que eu posso dizer desse enfrentamento
é que o tráfico ele vai se modernizando, ele vai se transformando com a sociedade. Então, se há 20 anos atrás a gente falava de uma forma como esse tráfico acontecia, né? Hoje a gente já vê novos modus operandi, a gente já vê novas finalidades do crime sendo cometidas, e isso desafia, porque o Estado precisa estar sempre se atualizando para estar muito apto a identificar esses casos, inclusive atender. atingindo mais crianças, né? Exatamente. Meninos e meninas agora aumentaram os casos, né? Exatamente. Bom, nós vamos olhar alguns dados no mundo e também no Brasil. Nós temos o relatório publicado no ano passado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, e que fala do tráfico de mulheres aumentou entre 2019 e em 2022, ou seja, antes e após a pandemia. A pesquisa foi realizada em 156 países. Bom, as vítimas, esses dados são de 2022, e nós tivemos mais de 68 mil vítimas nesses países, sendo que 39% foram mulheres, né? 22% meninas, então um número alto, digamos assim, por gênero, né? E 23% de homens e 16%, né? 16% de meninos. E as vítimas de tráfico também de 2022, já com 81 países, mostrando quais os aspectos, ou seja, exploração sexual, 66% foram mulheres. Casos de trabalho forçado, já 24%. E outras formas de exploração, 10%. Já as meninas, 60% também para exploração sexual de meninas, 21% de trabalho forçado e 19% de outras formas de exploração. E as vítimas de tráfico no Brasil, esses dados são da Polícia Federal de 2024. Do total de inquéritos por finalidade, nós temos 32% de exploração sexual, 41% de trabalho escravo. Apareceu também remoção de órgãos, mas felizmente 0%, 21% de servidão e 6% de adoção ilegal, os dados que a Polícia Federal trouxe para a gente aqui no Brasil. E os meios de aliciamento que mais ocorrem, né? E a gente está vendo que agora os meios estão sendo mais por redes sociais, número 1, né? Em seguida por pessoas conhecidas. Às vezes você tem um convívio com pessoas que podem te levar a ser traficada, e por grupos criminosos vem em terceiro lugar. Bom, eu gostaria de começar, que as senhoras comentassem esses dados, mas queria que a senhora falasse um pouquinho, principalmente desse aumento do número de crianças, e também a gente tem um número de trabalho escravo maior até, em alguns momentos, no Brasil, do que de exploração sexual. A que se deve? A questão da coleta e sistematização de dados de tráfico de pessoas é um desafio não só para o Brasil, né? Todos os países, em maior ou menor grau, enfrentam dificuldades na coleta por vários motivos, né? Acho que para citar alguns, muitas vezes as vítimas elas não querem recorrer ao sistema de justiça, não querem denunciar seus casos, têm medo das autoridades também, né, por medo de serem incriminadas por alguma coisa que tenha acontecido nesse processo de aliciamento, de exploração, tem medo de sofrerem preconceito, enfim. Então, eu acho que uma primeira barreira que a gente tem com relação aos dados são esses fatores que a vítima traz de muitas vezes não seguir com esse processo, tem vergonha, enfim. Uma outra dificuldade que a gente tem é que uma mesma vítima ela pode acessar vários serviços do Estado, e muitas vezes esses sistemas eles não se comunicam, né? Então, uma vítima ela pode ter sido identificada pela Polícia Federal, ela foi encaminhada para um CREAS da assistência social, ela passou por uma unidade de saúde, e a gente não tem esse rastreamento desses casos os sistemas são sigilosos, cada órgão tem, né, as suas regras de compartilhamento desse tipo de informação.
Mas o Ministério da Justiça vem trabalhando e refletindo e tentando suplantar esses desafios, tanto que a gente já produzia relatórios periódicos, né, muito com o apoio da ONU também, que produz esses relatórios globais, e esse ano a gente lançou uma iniciativa inédita, que foi esse painel, que reúne dados de vários órgãos, instituições, e agora a gente está tentando dar um segundo passo nesse processo de já tentar promover minimamente essa comparação, né, dos casos que são registrados. Dito isso, a gente tem no Brasil, historicamente, e isso é um ponto positivo comparativamente com outros países, a gente tem uma política de enfrentamento ao trabalho escravo muito robusta e já muito bem fundamentada, inclusive concebida até antes da política de enfrentamento ao tráfico, né? Então, ao redor de toda essa questão, a gente tem órgãos específicos atuando no combate ao trabalho escravo, como o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, e esses órgãos, eles têm condições de captar dados com relação à sua atuação, muito mais do que órgãos que atuam, por exemplo, na questão da exploração sexual, que acaba ficando dispersa nos dados das polícias civis, nos dados das esferas estaduais. Então, acho que esse é um motivo que explica porque o Brasil tem essa diferença, né, em qual a finalidade aparece mais, mas isso não significa que a exploração sexual não esteja ali para e passo com os casos de trabalho escravo, porque, para além de tudo, a exploração sexual ainda é permeada de tabus, ainda é permeada de uma normalização dessa exploração de mulheres e meninas. Então, a gente tem isso também explicando um pouco essa discrepância. Deputada Coronel Fernanda, eu queria que a senhora falasse um pouco, porque o projeto, ele dá ênfase mais nesse crime ocorrendo nos aeroportos, né? E em aeronaves. Aeronaves também, né? De que forma realmente há algum tipo de trabalho que vai ser feito com as empresas e também se tem uma experiência internacional que mostre que esse trabalho pode ser mais efetivo para coibir esse crime? Então, esse, como bem disse, é um crime que é pouco visto, não se tem ainda uma normativa de como atuar a forma correta de atuação para coibir. E o projeto de lei ele vem exatamente para a gente começar a fazer um vínculo de responsabilidade também das empresas aéreas, né? Nós imaginamos que o aeroporto é o lugar mais seguro que se tem para estar. Se passa por inúmeras barreiras e, ao mesmo tempo, é um lugar onde esses criminosos têm facilidade de atuarem. Temos lá a Polícia Federal que está atuando, temos lá outros órgãos fiscalizadores, mas esse tipo de crime ele passa a ser invisível, porque se entra numa aeronave uma mulher e um homem, se ela não esboçar qualquer tipo de ação, qualquer tipo de gesto, ninguém vai saber que ela está sendo vítima ali, principalmente crianças. Se ela não esboçar, você passa batido, principalmente se tiver com algum documento falso. Então, esse projeto ele vem no sentido de capacitar principalmente as pessoas que trabalham nesse ambiente para que eles possam perceber qualquer tipo de ação da vítima ali num pedido de socorro. Porque a vítima está indo, às vezes, para aquele lugar para ser traficada, mas ela não pede socorro imediatamente, porque ela imagina que a família dela, que está ficando no Brasil, também poderá sofrer alguma retaliação se ela vier chamar a atenção das autoridades, né? Então, as empresas aéreas elas têm a responsabilidade de atuar juntamente com o poder público para coibir esse tipo de crime. E o projeto de lei dá às empresas aéreas e aos aeroportos essa responsabilidade que eles não tinham e que a gente está aguardando a sanção dessa lei para que eles possam ter essa responsabilidade e que elas possam ajudar os órgãos competentes a coibir esse tipo de crime. Em relação se tem ou não em outros aeroportos esse tipo de ação, nós não temos como responder isso de forma imediata, mas que no Brasil nós temos que tomar atitude para não passarmos mais sermos números. Que acontece tipo de crime, acontece. E como é que nós vamos evitar? Principalmente com a parceria das empresas que são o principal caminho, né? Hoje, da realização desses crimes. E se não houver uma comunicação com o poder público e empresa privada, e nesse sentido aí nós temos as aeronaves, as empresas
as companhias aéreas e os aeroportos, fica difícil combater esse crime. A gente fala só de aeroporto, nós temos rodoviários também, né? Nós temos portos, né? Nós temos tantos outros que isso, eu acho que essa lei ela se aplica em todo esse contexto para a gente evitar que esse crime aconteça e principalmente trazer para o público, trazer para o povo brasileiro a importância e dizer esse tipo de crime existe sim, temos inúmeras vítimas e que nós precisamos estar unidos para combatê-lo. Mas como falou a deputada, é um crime meio inviabilizado e eu queria que a senhora dissesse como é que chegam as denúncias, como é que as pessoas podem denunciar, que órgãos do governo estariam abertos para receber essa denúncia, até mesmo para não vitimizar mais a pessoa que já passou pelo crime. Esse processo de identificação ele pode ser proativo ou reativo, né? O proativo é quando a própria vítima busca essa ajuda e aí existem algumas portas. E, na verdade, qualquer órgão pode ser uma porta e deveria estar sensibilizado e preparado para identificar e saber encaminhar esses casos. Então, se a gente está falando de uma vítima no exterior, né, de um brasileiro no exterior que está sendo vítima de tráfico, que foi aliciado, que foi transferido, a gente tem toda a rede consular fora do Brasil. Então, uma das primeiras orientações que a gente dá quando a gente vai fazer campanha sobre enfrentamento ao tráfico nesse viés internacional procure saber os contatos da embaixada ou consulado mais próximo, do plantão consular daquele país para onde você está indo, porque ele vai ser o seu principal ponto de apoio lá fora. No Brasil, a gente tem alguns canais de denúncia anônimos, como o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, o Ligue 180 do Ministério das Mulheres. Tem os canais também das polícias civis e militares, que acabam também sendo um canal de denúncia, né, para essas ocorrências. E para trabalho escravo existe um canal específico que é o Sistema IP, né, para ocorrências de trabalho escravo no Brasil. Então existem vários canais. Um dos esforços contínuos do Ministério é de fortalecer e qualificar o atendimento desses canais, né, para que consigam coletar o maior número de informações no momento da ligação, no momento do registro, porque isso também faz toda a diferença no encaminhamento e na atuação do Estado diante desses casos. Deputada, no caso das vítimas, né, o Congresso tem alguma perspectiva de realmente fazer alguma medida para a proteção das vítimas? E isso eu falo não só dos brasileiros e brasileiras que vão para o exterior traficados, mas também tem também estrangeiros, imigrantes que são traficados para o Brasil. De que forma essas vítimas teriam amparo na lei para que esse crime não continuasse a ocorrer? Por enquanto, o projeto está ainda aguardando ser aprovado no Senado e depois ser sancionado. Mas, no presente momento, que nós temos essa atuação do poder público, das vítimas procurarem os canais disponíveis, 190 da Polícia Militar, 193 do Bombeiro, o 180, são os canais que a gente tem disponíveis, as delegacias, né, os órgãos públicos para fazerem essa denúncia e ter um respaldo no que tange a ser protegido desse crime, né? Então, é um crime, vamos dizer, não é que ele é um crime novo, mas é um crime que está começando a ter visibilidade do poder público no que tange a coibir e também dar a proteção para as pessoas, buscar os caminhos necessários, quem é de um outro país que foi traficado para cá, esse contexto junto aos poder público e os consulados de cada país, é um trabalho conjunto. Se não houver esse trabalho conjunto, não houver essa dinâmica, esse tipo de crime vai ser só mais números, mas não vai ser um trabalho efetivo de extinção dele, né? E nós precisamos entender que ele existe, ele precisa ser combatido. Não é só esse projeto de lei que vai favorecer, porque o projeto de lei fala no sentido de que empresas deverão promover campanhas explicativas, treinar principalmente os seus funcionários para dar aquele primeiro atendimento, dar o suporte para a vítima. Porque quando ela entra num aeroporto, primeiro ela não sabe onde ela está direito, como que funciona ali dentro, como é que ela vai confiar num terceiro, se ela não sabe se aquele terceiro tem envolvimento com aquele que está levando ela. Então, tem toda uma teia de
de criminosos aí que faz com que a vítima ela fique refém do próprio medo. Agora, E nós precisamos combater isso. eu queria falar um pouco também sobre as formas de aliciamento, né? Porque a gente viu ali que as redes sociais estão agora. Queria que a senhora falasse se tem outras formas também, de que forma que as pessoas podem, assim, tomar conhecimento disso de uma forma mais clara, para não caírem nesses golpes, né? A gente sabe algumas coisas sobre as formas de aliciamento mais atuais, né? Então, isso inclusive varia de acordo com a finalidade do tráfico. Quando a gente olha para os casos de trabalho escravo, de tráfico para fins de trabalho escravo, mas esse trabalho escravo no âmbito rural, esse mais, né, o clássico, a gente já sabe que o aliciamento ocorre muito por conhecido, um colega que foi, aí falou, não, vem, aqui tem trabalho, então é muito... Exato, né, esse abuso da posição de vulnerabilidade e essas redes de pessoas conhecidas. O que a gente tem visto com relação à exploração sexual, por sua vez, é um aliciamento que também acontece por meio de pessoas conhecidas que já foram. É muito comum no tráfico situações em que as vítimas, algumas vítimas se tornem inclusive aliciadoras de futuras vítimas, né? Então, no passado, uma pessoa que foi vítima de uma rede de exploração sexual acaba também vindo a se tornar essa aliciadora de outras vítimas, mas as redes sociais e as plataformas digitais têm tido um papel determinante na mudança desses métodos de aliciamento. E eu acho que um ponto interessante que a gente tem observado é que a internet e essas ferramentas, se antes elas eram utilizadas somente para o recrutamento das vítimas, hoje a gente já vê elas sendo utilizadas para o controle, né, no momento do percurso. Então, eu concordo com o que a deputada falou, mas o que a gente sabe também é que, em muitos casos, as vítimas elas viajam sozinhas. Elas não têm o perpetrador ali do lado dela controlando. E esse controle pode ser por meio de um aplicativo de GPS, ele vai monitorando toda essa rota que ela percorre. Muitas vezes, acho que um desafio é que muitas vezes essa vítima ela não sabe no percurso que ela está sendo vítima de um crime, ela só vai se dar conta disso quando chega no local e que se depara com as condições, né, com as promessas falsas e com as condições de trabalho que foram totalmente fraudulentas. E a internet também tem assumido um papel muito crítico e muito grave, hoje em dia até na própria exploração, não só na ação de recrutar no meio, mas na exploração, e isso a gente tem visto muito debate sobre a exploração sexual online de mulheres, de crianças e adolescentes. Então, a internet tem mudado totalmente a configuração do tráfico de pessoas como a gente conhece. Deputada, a Procuradoria da Mulher, ela recebe também esse tipo de denúncia, principalmente via internet, né, esses crimes sexuais? Lá na Procuradoria da Mulher, nós temos recebido mais denúncias em relação à violência política e violência doméstica, né? Não nesse sentido, mas voltado realmente para a violência que já está mais divulgado na sociedade. Então, as pessoas já conhecem esse canal da Procuradoria da Mulher, tanto da Câmara Federal, e a gente faz um trabalho muito presente junto às vereanças em todos os municípios do nosso país, para que as vereadoras e os vereadores propaguem que a Procuradoria da Mulher, tanto na Câmara Municipal e aqui no Congresso, elas são portas de entrada para as mulheres se sentirem seguras. É a casa onde elas vão buscar ajuda, é a casa onde elas vão buscar orientação. Então, esse é o papel que a Procuradoria tem feito aqui, e principalmente no combate à violência política. As pessoas, é uma modalidade reconhecida há pouco tempo, temos uma legislação, mas ela é pouco aplicada ainda no nosso meio e na própria sociedade, né? Porque as pessoas colocam que você foi para a política porque você quis. O lugar de mulher não é na política. A mulher, quando ela entra na política, ela não tem um respaldo do meio onde ela está. Então, o prejuízo emocional dessa mulher é muito grande. A mulher ela não entra na política muitas vezes porque ela quer proteger a sua família. A política em si, ela mexe com toda a questão moral da mulher, né? E a mulher, ela tem um fascínio muito grande por isso, porque ela foi educada para preservar sua honra, ela foi educada para ter seu nome sempre limpo, ela foi educada para ser sempre referência.
Então, quando a mulher vem para a política, a primeira coisa que a política faz é quebrar tudo isso, e isso causa um prejuízo emocional na mulher muito grande, causa um prejuízo pessoal, familiar grande, e que hoje a Procuradoria tem um cuidado muito, muito importante para proteger as nossas mulheres. Nós precisamos de mais mulheres na política, mas se continuar esse sistema triturador de mulheres, poucas terão coragem de vir para esse ambiente, que se faz necessário, porque aqui trabalham-se políticas públicas, aqui trabalham leis que vão defender mulheres, aqui trabalham-se leis que vão proteger famílias, e todas nós fazemos parte de uma sociedade. Precisamos ser vistas. A mulher hoje no país, ela dentro da sua proporcionalidade, ela tem mais de 50% dos habitantes do nosso Brasil, e mesmo assim não são cuidados como deveriam, não são valorizados como deveriam, não se tem tantas portas onde elas possam buscar socorro como deveriam, e isso causa um prejuízo muito grande na sociedade, principalmente na vida da mulher, e a Procuradoria tem como hoje foco principal essa proteção da mulher na política. A política precisa das mulheres, não é a mulher que só precisa da política, mas a política precisa da mulher como cidadã. Com certeza. O nosso tempo já se encerrou, infelizmente, né? Eu gostaria das considerações finais. Coordenadora Marina, agradeço a sua participação aqui e peço que um minutinho para suas considerações. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né? Acho que ocupar esses espaços também, falando de um tema que é tão grave e ainda tão invisibilizado, é uma oportunidade de a gente estar levando essa mensagem, né, e ampliando o alcance dessa mensagem, desses sinais, desse alerta. Promover esse debate público faz parte da nossa estratégia de enfrentamento no sentido amplo. Então, me coloco à disposição e a gente pode continuar essa conversa também em outros momentos, porque a gente ainda tem muitas nuances, muitas camadas nesse tema que podem ser explorados. Deputada Coronel Fernanda, obrigada por sua participação e, por favor, suas considerações. Eu que agradeço a participação e falo mais da Procuradoria da Mulher. É um canal onde mulheres que estão sendo vítimas desse golpe, desse crime, sintam-se à vontade, se sintam encorajadas de denunciar. Lá vocês vão ser bem recebidas, lá vocês vão ser protegidas, e nós estamos aqui realmente para servir as mulheres do nosso país. Muito obrigada. Eu conversei com especialistas sobre as medidas de combate ao tráfico de mulheres. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga as nossas redes sociais, Instagram, X, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção. Agradeço a você que nos acompanhou. Até a próxima.